Na terceira parte da aula de anatomia cardiovascular, vamos abordar os tipos de circulação. Então, são 4 os tipos de circulação. A circulação pulmonar e sistêmica, que a gente já abordou aqui quando falou de circulação sanguífera. A circulação colateral e portal. As 4 nós iremos exemplificar com a circulação da região abdominal e pélvica. Aqui nós temos a pequena circulação, circulação conhecida, pequena circulação, circulação conhecida como pulmonar. Então, o sangue vai através da artéria pulmonar com a pressão parcial de oxigênio menor em direção dos pulmões para as trocas gasosas e sai dele através das veias pulmonares para o ventrículo esquerdo com a pressão parcial de oxigênio maior. As 2 exceções, né? Artéria e veias que trazem um percentual de gases diferente da aorta e das veias cavas, né? A gente também já abordou anteriormente. Então, essa é considerada a pequena circulação. Quando o sangue chega no ventrículo esquerdo, ele vai pela aorta para irrigar os órgãos do nosso corpo. Na região abdominal e pélvica, esse sangue, ele vai irrigar todos os órgãos de forma direta ou indireta, mas existe uma diferença em relação ao sistema venoso nesses órgãos abdominais e pélvicos. Existem 2 vias. Uma delas é através das veias dos próprios órgãos, como os órgãos do sistema urinário, as glândulas suprarrenais e os órgãos genitais, né? Além das paredes do abdômen e da pelve. Então, essa primeira via, o sangue ocorre as trocas gasosas nessa região e o sangue com a pressão parcial de oxigênio menor do que o sangue arterial vai em direção através das veias cavas, nesse caso veia cava inferior, para o átrio direito, em direção ao ventrículo direito, para então ir para a circulação pulmonar. Mas existe uma segunda via, e essa via venosa está relacionada aos órgãos do sistema digestório e do baço. Eles passam pelo fígado. E aí a gente tem exemplo de circulação porta no fígado, né? Um dos exemplos, onde do sistema digestório, o sangue rico em nutrientes do sistema digestório passa pelo fígado para garantir o metabolismo tão importante para o nosso organismo, né? Passa pelo fígado e passa pelo baço também. Então, essa segunda via venosa, através do fígado, ela vai assegurar que os órgãos do trato digestório forneçam sangue rico em nutrientes a esses vários processos metabólicos a serem realizados no fígado, né? O baço também, ele vai conduzir eritrócitos destruídos para o fígado, tá? Então, depois dessas trocas, né? Depois desse suprimento nutricional para esse metabolismo, esse sangue agora, através da circulação colateral, que são através dessas anastomoses, elas passam para a veia cava inferior e então vão chegar ao coração. Os vasos sanguíneos são tubos que conduzem esse sangue para as diferentes regiões do nosso corpo. Existem 2 tipos de vasos sanguíneos, as artérias e as veias. As 3 possuem basicamente 3 camadas. A camada mais interna é formada de tecido endotelial, a túnica média é formada por musculatura lisa, circular, e essa camada mais externa, que é a túnica adventícia, é formada por tecido conjuntivo frouxo. Vocês devem ter estudado isso em histologia.
Junto a esse endotélio ainda tem um tecido elástico, né, que dá elasticidade a esses vasos. Além do que essa camada, essa túnica média de músculo liso, faz com que esses vasos possam controlar o seu calibre através da inervação do sistema nervoso autônomo. Porém, artérias e veias têm características histológicas diferentes. Se vocês observarem aqui, as veias têm uma camada muscular mais espessa, e é esse sistema arterial que vai controlar a pressão no interior do sistema, tá? Mais especificamente a nível de arteríolas. Já as veias, principalmente as grandes veias, elas são muito complacentes, elas são muito elásticas. Então, o diâmetro dela, se comparado à artéria similar ao seu diâmetro, o diâmetro interno dela é maior, ela é mais elástica do que as próprias artérias, tá? As artérias, assim como as veias, vão diminuindo de calibre e até chegar às arteríolas e, por fim, os capilares. Nos capilares, a gente só tem a camada de endotélio, porque é importante. O capilar ele chega próximo à célula para que haja a difusão dos gases e dos nutrientes para o interior da célula. Então, é só uma camada bem fininha, né? Por isso que ele é chamado de capilar, a espessura de um cabelo, para que haja uma difusão adequada desses nutrientes para o interior das células. Então, as artérias são esses vasos que saem do coração, a grande maioria delas, né? Porque as pulmonares, elas são diferentes. E ao sair do coração, grande parte das artérias, as que vão através da aorta, né, se ramificar em direção aos órgãos, elas vão com a pressão parcial de oxigênio maior do que as veias, porque elas passaram pela pequena circulação. Elas são de calibres grande, médio e pequeno, e elas também têm diferenças histológicas entre elas de acordo com a função. Então, existem artérias maiores mais elásticas, aquelas principalmente mais próximas ao coração, que recebem uma maior quantidade de sangue, então elas são mais complacentes. Existem artérias distribuidoras, aquelas que vão direcionar o fluxo, então tem uma atividade maior da contração do músculo liso para direcionar o fluxo para diferentes regiões, e as arteríolas, que têm como responsabilidade, são um diâmetro bem pequeno, elas estão em números bem maiores, então a área da seção transversal das arteríolas do nosso corpo é bem maior do que as grandes artérias, e essas arteríolas são responsáveis pelo controle da pressão arterial. Elas têm uma certa elasticidade, né, e também participam da circulação colateral através de ramos colaterais, e tem os ramos terminais, né, aqueles que vão chegar até o finalzinho lá, através dos capilares arteriais. Então, um exemplo aqui, né? Uma ilustração das várias artérias. Vocês estão vendo que elas saem através da aorta e vão diminuindo de calibre à medida que vão chegando próximo aos tecidos. Elas recebem nomes específicos, então a gente tem uma artéria denominada radial porque está próxima ao rádio, a ulnar porque está próxima à ulna, né? A gente tem artérias que vão em direção ao encéfalo e elas saem aqui do arco da aorta através de 3 grandes vasos, que é a subclávia esquerda, a carótida comum esquerda e o tronco braquioencefálico, né? Vão em direção tanto aos membros superiores quanto à irrigação do encéfalo, das estruturas da cabeça. E aí o arco da aorta descende e vai em direção aos membros inferiores. O nome das artérias aqui também tem o mesmo nome, um nome similar ao osso, né? Então, aqui a gente tem a artéria femoral, e aí vem a artéria dorsal do pé, tibial posterior, tibial anterior, fibular, né? Então, essas artérias, elas recebem, esse sistema recebe nomes de acordo
com a sua localização próxima ao sistema esquelético. As veias, também assim como as artérias, né, elas agora são vasos que a grande maioria delas trazem o sangue com um percentual, uma pressão parcial de CO2 um pouco maior do que as artérias, e elas vão em direção ao coração para ir para a pequena circulação. Então, eles também têm diferentes calibres, vai do grande até o pequeno calibre, até chegar nas vênulas, né, e nos capilares venosos. Elas são classificadas como tributárias ou afluentes, porque agora o fluxo delas, né, elas chegam, as veias menores, elas vão como similar aos rios, elas vão em direção aos calibres maiores, então são chamadas de afluentes, né? Podem ter uma localização mais superficial ou mais profunda, ou então comunicar uma artéria ou outra, então elas recebem essas denominações. E as veias, elas têm estruturas importantes, principalmente no membro inferior, para direcionar o fluxo, que são as válvulas. Então, nos membros inferiores a gente tem uma quantidade bem maior, por quê? Porque o fluxo da veia agora vai ser contra a gravidade. Então, essas veias impedem o refluxo do sangue para os membros inferiores. Muitos pacientes idosos que a gente atende já tem uma falha nessas válvulas, né? E aí a gente vê edema de membro inferior, a dificuldade desse retorno venoso e uma quantidade grande de líquido no intestício. Muitas vezes o exercício físico, que é a contração dos gastrocnêmios, podem ajudar, favorecer, a bombear ajudar no bombeamento desse sangue, né, retornando através das veias. Então, as veias também recebem os nomes, como eu falei para vocês, né? A gente tem a veia radial, a ulnar, né? A femoral, tem essas similaridades, agora o sentido delas é em direção ao coração. Os órgãos linfóides, a gente já falou do baço e da sua localização e do timo, né? Já falou da função deles também.